Bom dia, gente. Nós estamos aqui estudando liderança com Deus, e nessa liderança com Deus, hoje nós iremos falar sobre algumas coisas que são de grande importância para a igreja, para o crescimento e desenvolvimento da igreja. Eu quero usar como tema de hoje a seguinte pergunta: sinais de eficiência? Pois é. Existem 6 maneiras da gente medir o funcionamento de todo o sistema de nossa igreja. E isso nós queremos fazer a leitura em Romanos 12, do versículo 3 ao 8, que diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros, tendo porém diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmera-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Existem muitas maneiras para determinar se a igreja tem uma estrutura saudável para a sua administração. Tudo deve funcionar como um relógio. Quando tudo está caminhando bem engrenado, cada item dentro de seu tempo e propósito definido, não há do que se preocupar. Ainda que aparentemente a parte financeira ou a administração não tenha seu destaque, com certeza irá caminhar em harmonia com o todo. Porque números, finanças, ministérios, departamentos, entre outros, tudo vai estar sincronizado harmonicamente, ou harmoniosamente, como pode dizer. Vamos ver agora quais são essas 6 maneiras para medir esse funcionamento da igreja. Como você pode ver novamente, estou aqui num ambiente totalmente diferente, que de repente vai nos mostrar alguma coisa a respeito disso. A primeira coisa, o primeiro ponto é o propósito claramente definido. A existência da igreja é evidente em sua pluralidade em diferentes lugares e formas. Você vê que existem várias denominações, várias formas, várias maneiras, várias doutrinas. A presença física dessa igreja aqui na Terra se estabelece de forma natural. E você não vê ninguém perguntando se essa igreja realmente existe ou é um mito. Ela simplesmente está ali. Entretanto, é necessário saber que a vida de uma igreja será dirigida por seu propósito e estará organizado pela filosofia que usa e por sua estratégia. É preciso deixar bem claro que o propósito da igreja precisa ficar em evidência e todos precisam sabê-lo. É por isso que nós temos que entender o segundo ponto. A segunda maneira é um propósito entendido de forma ampla. Uma igreja bem administrada, com um propósito claro e definido, tem em seus membros, tanto no ministério como toda a congregação, seguidores e conhecedores desse propósito. E eles podem facilmente mencioná-lo. Inclusive é importante que se resuma todo esse propósito em uma simples oração ou frase. Melhor ainda, se possível, em uma pequena lista fácil de memorizar. O propósito de uma igreja deve ser estabelecida de uma forma com que toda igreja facilmente a memorize, a conheça, viva o propósito. Nós sabemos que um dos propósitos mais importantes da igreja é o ganhar almas, é o ide de Jesus. Então nós devemos entender que todo propósito deve estar resumido, vamos dizer assim, numa lista onde todos, desde crianças até adultos, saibam dizê-lo. O terceiro ponto é esse: os servos entendem que a sua contribuição tem um caráter único. Aí nós vamos entender que numa igreja que funciona bem, tanto as pessoas, o pastor, os obreiros, o ministério em geral, ou seja, cada um de forma individual sabe muito bem
o que deve ser feito, qual é a sua parte para que a igreja alcance o seu propósito. Cada qual deve conhecer o seu papel para que seja realidade o propósito da igreja como um todo. Imagine se o líder de louvor não sabe quanto tempo tem disponível, se o pastor de jovens não souber que atividade se espera que ele faça, ou que os diáconos não tiverem uma ideia dos eventos da igreja. Nossa, vai haver uma confusão. Por isso, numa igreja bem estruturada, não só sabem cada qual de suas funções e tarefas, como também estão sempre em dia com o propósito principal, bem como buscam saber com exatidão como colaborar para que a igreja atinja suas metas e assim o seu propósito. Ponto 4 é uma estratégia que funciona. A boa administração propõe, tenta, refina, reconsidera, refaz, recomeça, até descarta o que for necessário para que uma estratégia dê fruto. A menos que exista uma prova concludente de que essa estratégia está tendo reais resultados, o líder deve estar insatisfeito com qualquer estratégia, até que funcione. Então isso deve estar sempre, o líder deve estar sempre dinamizando para que encontre o que realmente funcione dentro da igreja. É preciso resultados reais e não sonhos delirantes, porque é fácil a gente criar objetivos, criar propósitos mirabolantes, entretanto, muitas vezes é quase que impossível realizá-los. Então a igreja precisa de estratégias, de propósitos que todos possam realizá-los, que todos possam estar vivendo. O ponto 5 é a integridade financeira. Já que o dinheiro é o elemento principal de quase todas as atividades da igreja, então devemos estar atentos para o modo como se arrecada, como se registra, como se gasta e como se dá conta do mesmo. A claridade como se apresenta a cada etapa é de muitíssima importância para a integridade da mesma. Isso mostrará que, mesmo que esteja em momentos de desafios, ela se manterá saudável, se revelará positiva e poderá se tornar, inclusive, um dos cartões de visitas de sua igreja. É por isso que nós temos sempre a preocupação de estar trabalhando de forma mais aberta. Temos as contas próprias da igreja que têm que ser pagas, temos as entradas que devem ser registradas com uma ou duas pessoas juntas, acompanhando. Isso realmente traz uma segurança e um crescimento importante dentro da igreja. O último ponto, que é o ponto 6, é cuidando bem da via principal. Outro sinal de uma boa administração é quando observamos que o local está bem arrumado, está limpo, organizado, principalmente os lugares mais transitados, que nós chamamos de via principal, que é o corredor imaginário, mais real, que vem desde o estacionamento até a entrada principal do templo. Se temos outras instalações, lugares que antecipam essa entrada central do templo, todos eles devem estar totalmente arrumados, limpos e atrativos. Afinal, esse é outro cartão de visita de uma igreja. O visitante precisa sentir-se bem acolhido num lugar, no mínimo, limpo e arrumado. A mesma atenção deve ser dada aos banheiros, aos salões de festas, às salas de aulas, a cada lugar da igreja antes de qualquer evento. Por isso, lembre-se, uma igreja bem arrumada, um lugar bem atrativo. Para nós que estamos indo, que já temos um bom tempo de igreja, já nos chama a atenção ver algumas coisas fora do lugar. Agora imagina o visitante que vem pela primeira vez. Pois é, aí nós temos a tão grande importância de uma boa estrutura. Agora eu quero fazer uma pergunta para que você comente e você pense, reflita. Será que você pode declarar a missão como igreja de uma maneira mais precisa possível? Ou será que os outros membros conhecem bem essa missão? Outra pergunta que eu quero fazer para você. De que modo essa declaração da missão dá uma forma à sua estratégia ministerial? O quanto os líderes entendem o papel deles na missão de sua igreja? Será que você já pensou nisso? E por último, qual é a parte das instalações da igreja que se constitui essa via principal?
o que deve ser feito para que se torne mais atrativo? Pense nisso. E nosso treinamento de hoje termina por aqui. Que nós possamos realmente estar aprendendo mais a cada dia, a crescer em Deus. Que Deus abençoe e te dirija sempre. Amém.